Fala pessoal, vamos para mais uma aula aqui do curso Estrategista em Dívidas, esse curso gratuito aqui do canal Brasileiro Sem Dívidas. E na aula de hoje você vai aprender tudo sobre alienação fiduciária. É muito importante esse tema, porque hoje a maioria dos contratos, dos financiamentos, eles têm essa alienação fiduciária. Então você vai aprender nesse módulo aqui sobre conceitos, o conceito, o que é, como funciona a alienação fiduciária. Então já vou dividir aqui a tela com vocês. Então o que é a alienação fiduciária? A alienação fiduciária é a transferência temporária de um bem de propriedade do devedor para o credor, ou seja, para o banco, como garantia de pagamento. O devedor pode usufruir diretamente do bem, mas em caso de inadimplência, o credor pode reaver aquela propriedade. É uma prática comum em contratos de financiamento. A alienação fiduciária é comum em financiamentos imobiliários e de veículos. Na verdade, aqui no Brasil hoje, 99% dos contratos de financiamento de veículos e de imóveis são através da alienação fiduciária. Tá? Esse recurso oferece ao credor uma garantia mais eficaz de que a dívida realmente será quitada. Na prática, ambas as partes têm a garantia de que o compromisso será honrado. Então, do lado você tem o credor, que tem a garantia daquele bem, tem a alienação fiduciária através do bem que está alienado à dívida, e, por outro lado, você também, como devedor, você que tomou o crédito, você tem a garantia de que o banco vai honrar ali com a transferência daquele bem para o seu nome quando você finalizar o pagamento do contrato. Então, como funciona a alienação fiduciária? Bom, ela funciona quando o devedor deseja adquirir um bem, imóvel ou um veículo, e o transfere para um credor que financia aquele valor utilizando o próprio bem como garantia do pagamento desse financiamento. A partir disso, o devedor tem direito a usufruir desse bem enquanto quita a dívida, e o credor tem o direito de tomar a posse desse bem em caso de inadimplência. Em termos jurídicos, o credor se torna o novo detentor dos direitos do bem até que a dívida seja paga. Ao final, quando houver a quitação do montante devido, ou seja, do valor total, ela volta legalmente para o devedor. Então é aquilo que eu falei. Quando você faz uma alienação fiduciária, você pega um financiamento com a alienação fiduciária, você está transferindo o direito, a propriedade daquele bem para o credor. Você está transferindo a propriedade daquele bem para quem te emprestou o dinheiro. E quando você finaliza o pagamento, a propriedade daquele bem volta para o seu nome. Você tem a posse, você pode usufruir daquele bem, mas ele não é seu até que você pague o valor até o final. Então, exemplo, vamos supor que você quer comprar uma casa no valor de 500 mil, mas não tem esse valor total, você tem apenas 100 mil para dar de entrada. Então, você vai ao banco e contrata um financiamento, fechando um acordo para pagar aqueles 400 mil restantes em parcelas mensais durante 30 anos, com, obviamente, um acréscimo de juros e encargos. No momento da assinatura do contrato, com a alienação fiduciária, o devedor, que no caso é você, está transferindo a posse do imóvel para a instituição financeira, que é o credor, que é o banco. E com isso, você se compromete a pagar o valor devido, e embora possa usufruir do imóvel, o imóvel ele fica realmente sobre a sua posse, tanto o imóvel quanto um bem móvel, como os veículos, apesar de você poder usufruir, ele permanece no nome do banco, para garantir o pagamento da dívida. Se ocorrer uma situação de inadimplência, o banco ele tem o direito de reaver o bem e recuperar o dinheiro que foi emprestado através da venda do imóvel a outra pessoa. E é aqui que ocorre os leilões de imóveis. Então, se você se tornar inadimplente e não pagar o banco pode retomar o imóvel, vendendo esse imóvel no leilão, para que ele possa reaver o valor que ele pagou para você, que ele emprestou para você na aquisição desse imóvel. Bom, então, quais são os riscos da alienação fiduciária? A partir da configuração de inadimplência pelo contrato, que antigamente era caracterizado pelo atraso de 4 a 7 parcelas consecutivas, a depender do acordo, isso mudou. Hoje em dia, você não precisa mais atrasar de 4 a 7 parcelas consecutivas. Agora, após a inadimplência de apenas uma parcela, o devedor será notificado pelo cartório e, a partir da notificação, ele tem 15 dias para regularizar a situação pagando o valor devido, que é o juros de atraso. Caso não o faça, ou seja, caso você não pague o que está pendente em 15 dias, em até 15 dias, inicia-se o período de 15 dias para a solicitação do leilão do imóvel. Então, mais 15 dias para solicitar o leilão do imóvel. E depois, 60 dias para que se realize, de fato, o primeiro leilão. E, em caso de ausência de oferta
no leilão, mais 15 dias para a realização do segundo leilão. Então é aqui que entra, né, aqueles casos de imóveis que está tão em alta nos dias de hoje, imóveis, né, sendo arrematados em leilão. Por isso que existe um grande comércio paralelo, porque você imagina, você financia um bem, você financia um bem através de uma alienação fiduciária, ou seja, o bem não está nem no seu nome mais, ele está só sobre a sua posse, mas ele não é de propriedade sua. Você financia esse bem em 30 anos, acontece alguma coisa, algum desafio, né, você tem algum problema financeiro, se você atrasa 15 dias uma parcela, não precisa nem ser 30 dias, 15 dias uma parcela, você já está correndo risco de perder o seu imóvel. E aí existem muitas pessoas hoje que trabalham nesse mercado milionário, né, que é o mercado de arrematação de imóveis em leilão, porque o processo é muito rápido. Né? Antigamente, está aqui, ó, era de 4 a 7 parcelas consecutivas em atraso para que o imóvel fosse para o leilão. Hoje em dia, a partir de uma parcela em atraso, você já corre o risco. E se você tiver com um problema sério financeiramente, você perde o seu imóvel atrasando uma parcela só. E o processo é muito rápido. Veja que em 15 dias ele já faz a primeira solicitação do leilão do imóvel. Depois de 60 dias, se realiza um primeiro leilão. Então, em menos de 90 dias aqui, o seu imóvel já vai para o primeiro leilão. E caso não seja arrematado, ele, depois de 15 dias, vai para o segundo leilão. Então, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Esses são os riscos da alienação fiduciária. E pode ter mais de uma alienação no mesmo bem, ou seja, você pode fazer mais de uma alienação para diferentes tipos de crédito com o mesmo bem em garantia? Então vamos lá. Conhecida como Marco Legal das Garantias, identificada pela Lei 14.711 de 2023, foi sancionada em 2023 com o propósito de reduzir o custo do crédito e minimizar a inadimplência no país. Com as novas regras, o devedor poderá contrair novas dívidas com o mesmo credor da alienação fiduciária do seu empréstimo original ou alongar o seu financiamento, respeitando o limite da sobra de garantia da operação inicial. Então, isso significa que se o valor garantido por um imóvel no primeiro empréstimo for de 100 mil e a dívida original for de 20 mil, o devedor poderá tomar um novo empréstimo junto ao mesmo credor em um valor de até 80 mil. Então, isso significa que se o valor da garantia, né, o valor do imóvel em garantia for de 100 mil e você tem uma dívida, você tomou um crédito apenas de 20 mil, mas a garantia é de 100, você pode, né, tomar junto ao mesmo credor um valor, um novo empréstimo, fazer uma nova alienação atrelado a esse mesmo bem de 80 mil. Tá? Essa diferença entre o valor garantido, o valor do imóvel em garantia e o valor que você pegou emprestado, você pode usufruir, né, do restante desse valor da garantia para tomar novos créditos, para tomar novos empréstimos, fazendo a alienação nesse mesmo bem. Isso foi o que o Marco Legal das Garantias de 2023 trouxe, né, para que a inadimplência fosse reduzida. E aí, vamos colocar aqui uma segunda alienação, né? É permitido ao consumidor contrair uma segunda dívida utilizando ou usando como garantia um imóvel que está sendo adquirido com uma alienação fiduciária como mecanismo de garantia, inclusive, aqui é um ponto novo, em uma instituição financeira diferente. Então, no slide anterior eu falei que você pode fazer uma nova alienação, tomar mais crédito na mesma instituição financeira. Mas você pode, inclusive, fazer essa segunda alienação com o mesmo bem, utilizando o mesmo bem em uma instituição financeira diferente. Nessa situação, em caso de inadimplência, o primeiro credor, o banco, que concedeu o crédito primeiro, terá prioridade na execução da dívida, ou seja, na retomada do imóvel, quando esse imóvel for vendido novamente, possivelmente em um leilão. Os demais credores terão direito a uma parte do dinheiro da venda. Então, o que quer dizer isso aqui? Que, através do marco legal das garantias, você pode fazer uma segunda alienação, não só na mesma instituição financeira com o mesmo credor, mas você pode utilizar aquele bem em garantia em uma nova operação em um banco terceiro, em um novo banco. E aí, nessa situação, numa situação de inadimplência, nesses casos, quem tem a prioridade da execução, ou seja, da retomada do imóvel, é o banco que concedeu o crédito primeiro, tá? E aí, possivelmente, né, o imóvel sendo vendido em um leilão, os demais credores, ou seja, o segundo ou terceiro credor, que seja, ele tem direito a receber o restante. Então, primeiro, você, através da venda do leilão, o primeiro credor recebe
Então, eu tenho que quitar aquele saldo pendente com a primeira instituição que concedeu o crédito, e aí com o restante do saldo é repassado para os demais credores. É isso que está dizendo aqui. E quais são os riscos, né, novamente, da alienação fiduciária? O maior risco da alienação fiduciária é a perda do bem adquirido, por falta do pagamento de parcelas. Quando você assina um contrato, você está se comprometendo a pagar a dívida e aceitando que, no caso de não pagamento, o credor ele vai ter direito sobre o bem. Então, em caso de inadimplência, o imóvel dado como garantia tem a sua propriedade consolidada no nome do credor, ou seja, no nome do banco, em um processo que se dá via cartório de imóveis, de maneira extrajudicial, sem a necessidade de acionar a justiça. Então, com essas novas regras, com as novas legislações, hoje o banco ele não precisa mais entrar com processo judicial, ele não precisa aguardar de 4 a 7 parcelas atrasadas, ele pode entrar com processo de retomada de bem, do bem imóvel, a partir de 15 dias de atraso, da primeira parcela, e ele não precisa entrar com um processo judicial, ele faz isso de forma extrajudicial. A retomada de bem, muitas das vezes a pessoa nem sabe que o bem está sendo executado. Então ele faz isso tudo através do cartório de imóveis. Então isso é muito sério, fiquem muito atentos com contratos que têm alienação fiduciária, principalmente de imóveis, que são bens que você não pode guardar, não tem como você, de fato, negociar, a não ser pagar o que você assinou ali no contrato, mediante a aquisição do crédito, tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre a alienação fiduciária. Se tiver alguma dúvida, algumas perguntas, deixem aqui nos comentários e vamos para a próxima aula.